Pronto, agora gravando, já fizemos o nosso check-in e nosso momento de conexão para como seguir aí para o final do ano de uma forma mais leve. Vamos seguir então? Vamos lá. Então, dentro a gente ouviu bastante assim, né, toda a colheita que teve no último encontro, do encontro da complexidade também. Foi bem gostoso de ver isso tudo, assim, né? E a gente parou para pensar que tinha muita coisa na nossa cabeça que algumas coisas sim a gente tinha compartilhado. Eu particularmente não lembrava que a gente não tinha compartilhado algumas coisas. Porque como a gente compartilhou com outras pessoas para para palpitar na nossa mínima comunidade viável no projeto, eu achava que a gente tinha apresentado aqui também. A Nara lembrava que não tínhamos, mas enfim, então, o que a gente viu? A gente acessou, revisitou todo o nosso planejamento da nossa mínima comunidade viável, da MCV que fizemos lá na. Desenhamos de acordo com a base enfim, da metodologia do Amuta, né? E a gente entendeu que faria sentido, então, trazer para cá de uma forma mais mastigada, para poder tangibilizar mais, para a gente olhar para isso de novo. Uma coisa ou outra até a gente já mudou, para ver o que faz sentido, o que não faz, mas é isso. Então, a gente vai seguir, apresentar para vocês, assim. Então, o que a gente tinha pensado lá atrás e também segue pensando, né? Vai falar, Nara? Só para complementar, que a gente vai ter esse momento de apresentaçãozinha, vai abrir para a gente, né, trocar um pouco sobre isso, e aí depois a gente vai fazer um CG com o círculo geral, com as representantes que foram eleitas em aquário, e aí as outras pessoas também vão estar aqui observando, e se precisar a gente abre também depois para participar, mas vai ser só uma introduçãozinha para a gente abrir aí o círculo geral, tá bom? Então eu só queria checar se todo mundo pode ficar até 8h30, ou alguém precisa sair antes. Acho que a Geise ia precisar sair antes, né, Geise? A Geise tá com uma complicação lá com o celular. Qualquer coisa escreve pra gente no chat, só pra gente ficar antenada com relação a isso. Mas vamos seguindo, porque é a ordem lógica das coisas, Beleza. então a gente não vai perder tanto tempo, talvez, nessa primeira parte, para poder chegar logo no CG. É. Então a gente partiu de uma tensão, né? Então, por que criar a comunidade, né? Então a gente entendeu que hoje são poucas as organizações que se propõem a experimentar novas formas de trabalhar. Você está compartilhando sua tela? Não estou vendo. Opa, não tô mais, desculpa. Agora foi, né? Agora foi. Tá. Então, a partir da tensão inicial, né, que se traz, a partir, para poder, da onde que surge a necessidade da comunidade, né? Então, hoje são poucas as organizações que se propõem a experimentar novas formas de trabalhar, e as que existem ainda realizam as transformações de forma isolada, com pouca conexão e troca. Além disso, há poucas oportunidades de vivência de autogestão, design organizacional e novas formas de trabalhar. Então, foi a partir a gente desenhou essa tensão, assim, né? Então, algumas hipóteses do que pode acontecer a partir de uma comunidade estruturada, rodando, enfim, né? Então, se as pessoas que estão em organizações implementando novas práticas de gestão e design organizacional puderem se encontrar e trocar experiências, então elas se sentirão mais acompanhadas e confiantes. E se as pessoas vivenciarem uma organização totalmente autogerida e com uma cultura regenerativa, elas serão mais capazes de levar isso para as organizações e sistemas em que atuam. E também qual a possibilidade, né? Então, que gostaríamos. Então, é uma comunidade de aprendizagem que conecte e promova trocas de experiências entre agentes de transformação organizacional e também oportunize viver a autogestão e novas formas de trabalhar na prática. Qual a nossa intenção? Então, que as pessoas não se sintam sozinhas na transformação das organizações. Qual que é o valor que a comunidade gera, né? Então, conexão, networking, aprendizagem, não se sentir sozinha no lugar da inovação, do pioneirismo, inspiração, troca de saberes, protagonismo, pertencimento, a possibilidade de vivenciar uma nova forma de se organizar, prosperidade, também possibilidades de trabalho, oportunidade de compartilhar o que vivemos e também acreditamos. Para quem é a comunidade? Então, para quem questiona as estruturas e que acredita na mudança, para quem sente a dor de não saber por onde começar ou continuar, para quem quer implementar transformações organizacionais, mas que ainda não tem recursos financeiros para bancar uma consultoria, para quem está se sentindo sozinha nessa jornada e sente a necessidade de compartilhar com quem está trilhando os caminhos parecidos, para quem já pratica autogestão ou então novas formas de trabalhar
e deseja transbordar suas vivências com outras pessoas nesse caminho. E também adicionamos para quem pode quer, né? Não adianta só querer e não adianta só poder. Então, para quem pode quer também. Então, para quem não está vivendo um processo de transformação organizacional, para quem não sente a dor da falta de rede de apoio e troca sobre design organizacional e novas formas de trabalho, para quem está buscando um curso de introdução a esses temas, aí a gente até colocou o link do curso da Devem Existir Mais, mas colocamos o link de escola, do curso de autogestão que a Nara criou. É R$ 149, eu acho, né, Nara? Enfim, um curso super legal, pelo menos lá na Brasileira, todo mundo que entra faz esse curso para ter o básico, assim, né? Para quem não está disposto a se envolver e dedicar tempo e energia para a comunidade, ou seja, para quem não pode quer. E a partir daí, criamos também o manifesto, que isso a gente compartilhou já também com vocês, né? Então, em um mundo onde as organizações ainda hesitam em experimentar novas formas de trabalhar, quem ousa desbravar novos caminhos muitas vezes se sente isolada. Nossa comunidade surge, então, como um oásis de inovação e troca de experiências. Somos uma comunidade autogerida de aprendizagem para quem questiona as estruturas hierárquicas tradicionais e acredita na possibilidade de desenvolver ambientes organizacionais regenerativos. Juntas, mergulhamos na complexidade, observamos nossas próprias incoerências e criamos condições para que o futuro do trabalho possa ser vivido hoje. E aí também a parte de identidade, que é uma das etapas da MCV, né? O porquê que é importante ter a identidade, né? Então, eu trouxe aqui uma fala da Marcele, a gente tem no curso do Design de Conexões, a gente tem um dia inteiro, um encontro inteiro falando sobre a importância da identidade, né? Então, quanto mais forte é a identidade de uma comunidade, mais ela cria uma comunicação sem linguagem. Eu não preciso e muitas vezes nem consigo explicar o que nos une, mas eu sinto. Então, a partir disso, a gente acredita que é realmente importante começar a criar elementos gráficos e tudo mais para que a comunidade possa ter visualize, sem precisar explicar algumas coisas, né? Então, a gente trouxe aqui o nosso briefing, né, do que está sendo base para o desenvolvimento da nossa logo. Eu acredito que no próximo encontro a gente consiga apresentar para vocês. Tá bem legal o desenvolvimento, ela está quase pronta. Já hoje a gente queria trazer um pouco, mas a gente quer apresentar ela 100% também. Mas essa aqui é a base, a gente acredita que tendo identidade, a gente, enfim, ela dá mais corpo para a coisa, né? Ela, só isso não é importante, não só o logo também não sustenta uma comunidade, né? Então, bora trabalhar. É, é tudo agora, Mari. Acho que é. Sim. Daí a gente apresentou para vocês logo lá no começo os objetivos, né, que a gente, quando criou essa MCV, identificou, né, para que a gente possa alcançar esse propósito, né, e essa possibilidade que está expressa em tudo isso que veio antes. A gente entendeu que precisamos ampliar o repertório de novas formas de trabalhar, precisamos fomentar a criação e aplicação de artefatos de design organizacional. Precisamos criar um ambiente de conexão entre as pessoas que estão dentro dessa jornada, para que elas possam não se sentir mais sozinhas, e desenvolver capacidades, né, para lidar com a complexidade, para olhar para as nossas próprias incoerências, né, então tudo isso que vai além, né, é o entre, através e além do que a gente possa imaginar, que faz parte da transformação organizacional quando a gente tem esse novo olhar, né. E aí, a partir desses objetivos que a gente criou os círculos, né? Então, o Novas Formas de Trabalhar é o primeiro objetivo, aí a gente criou o de conexão, que é esse, né, para conectar as pessoas, o de artefatos e o de complexidades, com base naqueles 4 objetivos, e a gente, como guardiãs, né, dando esse start inicial e todo o resto que não está nesses 4 círculos, basicamente, a gente tem feito e tem cuidado, né? Então, é, a maioria aqui eu entendo que passou com a gente junto, né, nessa construção, então não é nenhuma novidade, mas como saiu muitas pessoas falando que, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, ou eu não sei nem o que a comunidade está fazendo, a gente resolveu resgatar toda essa jornada, né, todo esse caminho para poder estar bem nítido para todo mundo, né, o propósito e os objetivos que a gente identificou até agora. Pode passar.
E aí, a gente apresentou isso aqui, acho que a gente apresentou uma vez só, lá no começo, essa questão dos níveis de engajamento, que é uma das partes da metodologia da MCV, lá da multa, né? E que a gente ainda estava um pouco na dúvida de como é que ia ser, né? E, inclusive o piloto era para testar todos esses aspectos, né? O que que funciona, o que que não funciona. Mas basicamente a gente entende que tem pessoas que vão ficar lá só no grupo do WhatsApp, só observando, pescando uma coisa ou outra, né? É normal toda a comunidade ter isso, ter as pessoas que estão mais na fronteira e estão só observando e recebendo informação. Então, vamos supor que um dos círculos produz um material, ela vai lá e vai ver o que tem no material, mandou um link agora do planejamento selvagem, vai ver, mas não vai se envolver, né, ativamente com nada. A gente tem pessoas que vão participar, vão se apresentar, vão vir aqui nos encontros da comunidade, vão participar de um check-in de conexão e vão trocar figurinha, tal, né? Podem até fazer um pedido no grupo, né? Ai, gente, eu tô precisando de ajuda com, sei lá, seleção de papéis. Vamos marcar um encontro sobre isso? Né? Então, talvez tenha uma vontade de participar, mas que não vai estar tão engajada nos círculos, por exemplo. E aí a gente entendeu que vai ter uma fronteira, né? Que vai ter um momento em que algumas pessoas vão passar dessa fronteira, e aí a gente, na primeira vez, tinha deixado isso em branco, e aí agora a gente entendeu que essa fronteira é o quem pode quer. É o querer e poder participar das reuniões dos círculos, assumir papéis operacionais e ter no mínimo 2 horas semanais de dedicação para a comunidade. Então a gente colocou isso aqui é novo, né, desse atravessando a fronteira, mas que foi esse entendimento desses últimos meses, né? E o que que significa participar e contribuir? Significa estar lá nas reuniões, ter um papel ou um papel essencial de secretária, facilitadora, representante, ou então ter um papel, ou líder até, né? Ou então ter um papel operacional de sistematizadora do repositório, né? Enfim, tudo que a gente tem criado nos círculos. Uma pessoa que está afim de compartilhar suas histórias, seus aprendizados, suas questões, né, participar das trocas, mapear as oportunidades, trazer as tensões. Então, eu fui eleita como representante, eu não vou ficar lá só de ouvinte, eu vou trazer as tensões que estão vivas dentro do círculo. Enfim, viver a autogestão, né, plenamente dentro da estrutura que a gente está criando. E aí tem o quinto nível, que seria o nível de liderar mesmo, né? Aí aqui sim a gente, né, tem esses papéis essenciais. Na verdade, ali era papel operacional, aqui que a gente botou os essenciais. Obrigada. Então, os essenciais aqui, né, representante, facilitadora, líder operacional e é, secretária, estão já num lugar mais de apropriação mesmo, né? Então, acho que já estão mais nesse último nível de engajamento, de participação das reuniões do Círculo e do CG, realizar essas integrações, facilitar a secretariar, enfim, exercer os seus papéis, né? Então, é, isso aqui eu acho que é importante também para a gente entender que dentro de uma comunidade tem diferentes níveis de engajamento, não é um engajamento único, só todo mundo que está aqui presente que está pertencendo, né? Tem pessoas que estão recebendo, mas que não estão conseguindo participar tanto. Acho que era isso. Aí esse foi o convite original, né, para o piloto, que era para durar 3 meses, acabou durando 6, porque a gente achou que não estava ainda maduro o suficiente lá em setembro. Mas a ideia era essa, né? Ajudar a gente a construir toda essa estrutura, entender o que que vai funcionar, o que que não vai funcionar, antes da gente poder realmente lançar para o mundo a comunidade. E aí, né, a gente vem fazendo várias enquetes, pesquisas, enfim, para poder entender um pouco melhor do que a gente está falando, né? E aí depois, daí o que que a gente, né, imaginou que viria a partir desse piloto? A identidade visual, né, que saiu também, né, em algumas das pesquisas de avaliação que a gente fez, essa questão, mas por que que a gente precisa de uma identidade visual agora? Né? Então, a Bel já trouxe um pouco, né, desse pilar da identidade como sendo algo que a gente entende como sendo muito importante, mas também porque a gente imagina que a gente vai ter um site, né, que a gente quer ter um site, quer ter uma plataforma para poder convidar mais pessoas para virem, né? Então, precisa dessa identidade para poder desenhar esse site.
Aí a questão da cobrança, que a gente tá, essa é a parte que está mais em dúvida, né? Que a gente ainda não sabe como é que vai ser, se vai ser, se não vai ser, como é que vai se sustentar. Inclusive, a gente vai fazer uma proposta sobre isso daqui a pouco. E poder abrir para novos membros. Pode passar. Se você quiser complementar alguma coisa, Bel, fica à vontade, tá? Uhum. Aí a sustentabilidade financeira. Quais que eram as nossas ideias iniciais e a gente vai falar agora do que é a nossa proposta atual. A nossa ideia inicial era assim: café, pizza ou vinho. Vamos colocar três valores de mensalidade, como se fosse uma associação de classe. Gente, ó, galera, vamos nos unir e cada pessoa vai fazer uma contribuição mensal ou anual, com desconto, enfim, aquelas histórias, com três opções dentro da possibilidade de cada um de orçamento. E aí a gente quis testar como é que era isso, né? Como é que seria isso, pensando nesse último trimestre, né? Como é que seria a vontade das pessoas de contribuírem, das pessoas que estão hoje dentro da comunidade. E a gente também sempre ficou com uma pergunta, que é: as pessoas que estão exercendo papéis precisam pagar ou não? Elas já estão dando as horas delas, então talvez essas seriam isentas de uma mensalidade. Quem pagaria é quem está recebendo os conteúdos que estão sendo gerados dentro da comunidade, enfim, tudo mais. Então tem essa questão também, né, do quem paga quanto para resolver. E aí a nossa ideia atual é dar autonomia para o círculo geral decidir sobre a questão da sustentabilidade financeira da comunidade. Porque nós, como iniciadoras, a gente tinha algumas ideias, mas eu entendo que essa é uma questão que não está muito bem resolvida dentro do mundo da autogestão, das organizações que estão se querendo se inovar, né? Então é algo que vale muito a pena a gente conversar mais sobre e encontrar novas formas também de gerar uma sustentabilidade financeira. Então a nossa proposta é, inclusive, passar isso para a pauta do CG. Eu Talvez quero não dê falar tempo. rapidinho sobre isso, Fala. Nara, também. A gente poderia simplesmente colocar uma proposta e pronto, só que acho que a gente perderia uma diversidade de informações, a gente perderia oportunidades de aprendizagem, a gente perderia talvez até a oportunidade de vivenciar novas formas de lidar com esse assunto de dinheiro. Então, acredito, e a gente também não estaria nesse lugar tão autogerido assim, né? Então, lá os guardiãs chegam lá e falam como tem que ser, né? E o que a gente quer é que ele seja realmente autogerido desde a etapa zero, assim. O que dá um trabalho a mais também fazer desde a etapa zero, mas é o que a gente acredita, assim, né? Então, depois a Sim, gente vai abrir também mais para falas e contribuições. pode passar. E aí eu acho que entra nisso que você trouxe, né? O que que a gente quer? A gente quer fortalecer as trocas, porque uma coisa que a gente percebeu é que a gente ficou montando a cozinha, mas não comendo, né? Não cozinhando e não nutrindo aquilo que a gente queria desde o início, que é fomentar as trocas de experiências entre pessoas que estão nessa jornada da transformação organizacional. Então, direcionar cada vez mais os círculos, né, e as nossas iniciativas, mesmo os nossos encontros da comunidade, para ser mais sobre trocas de experiência, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria. Menos peso pra gente, né? Acho que desde o início a gente falou assim, não queremos ser um curso de introdução à autogestão, então a gente não quer ficar lá ensinando as coisas que daria num curso, né? Que eu já dei várias vezes, inclusive tem esse curso gravado, então a ideia nunca foi essa, mas a gente poder vivenciar mesmo, né? E aí, claro, dentro desse vivenciar tem uma estruturação necessária e a gente está disposta a bancar isso, né? Mas talvez agora começar a transferir isso também para outras pessoas que estejam afim. Seguir com esse princípio do quem pode quer e abrir em 2025 para mais participantes com mais estrutura. Então, isso é um desejo nosso também. Que seja autogerida e regenerativa desde o princípio, foi o que a Bel acabou de falar, né? Então, nós nos colocamos como iniciadoras e sentimos na pele essa questão, né, de ter expectativas das pessoas de que a gente dê as respostas, que a gente dê o direcionamento, de que a gente decida as coisas e a gente
claro, está desenhando, né, o projeto, está fazendo o convite para as pessoas virem para essa comunidade. Então, a gente tem um desenho do que é esse contorno, essa membrana, né, essa casinha, mas a gente não quer ficar decidindo onde vai o sofá, onde vai o tapete, né, onde vai cada coisa, né? Então, que ela seja mesmo autogerida e que tenha esse CG bem ativo para que as decisões sejam tomadas tanto nos círculos, com autonomia dos círculos, e também no círculo geral. Eu quero comentar uma coisa, Nara, só essa parte ali do se aproximar mais das práticas de trocas, né? Eu acho que é muito comum dentro, quando uma organização ela começa na autogestão ou então ela está na transição, ela ficar muito falando sobre esse tema, sabe? E ficar sempre falando sobre a estrutura, estrutura, estrutura. Pelo menos na brasileira foi uma coisa que aconteceu. Eu sei que na Fomenta também. E é muito natural, porque você está mudando o sistema, você está mudando as formas como as coisas estão se relacionando, ou então criando isso, né? Então, para que a gente possa funcionar, a gente tem que aprender os acordos, as regras, e tem que ter essa adaptação. Mas é importante também que tenha um momento que a gente fale, gente, deu. Claro, a gente vai continuar olhando para isso, mas e agora bora? Bora olhar para fora, né? Enfim, bora, e- enfim, começar a fazer a coisa acontecer, né? Então, é importante esse mergulho, mas é importante também saber a hora de sair, assim, né? Então, só para trazer aí um pouco também da experiência da brasileira. Boa, sim. E na minha experiência também ajudando organizações a implementarem a autogestão, acontece muito isso. Inclusive, o Pedro Nascimento falava muito da curva J, né? Primeiro piora para depois melhorar. Então, esse lugar mesmo de ter esse desafio, né? De além do que a gente já faz operacionalmente, ter essa questão da estrutura. Maravilha. E aí, o que que a gente está visualizando como células transformativas, né? Então, tem a comunidade, que é o que já está vivo hoje, que é o que nós somos, mas a gente também está vislumbrando outras frentes. A mentoria coletiva, que foi uma ideia que o Alexandre deu na reunião de avaliação, que a gente achou incrível, que a gente quer muito pôr energia nisso também. A parte da consultoria, que a gente já falou para vocês que a gente tem vontade de desenvolver, mas que ainda também está no zero, né? Assim, claro, eu já atendo como consultora, a Bel já tem toda a experiência dela na brasileira, mas a gente ainda não começou a atender e a gente quer desenvolver isso. E os treinamentos, né? Que também pode ser, acho que teve uma das pessoas na avaliação que falou: eu queria que tivesse trilhas mais formais de aprendizagem, né? Então, poder dar treinamentos também, né? E aí, assim, aqui a gente tem uma gama gigantesca de potenciais de treinamentos ou mini trilhas, né? Sobre, sei lá, né? A Mari estava falando outro dia, diálogo do David Bohm, sabe? Assim, então a gente poder ter uma trilha sobre isso, né? Não só sobre a sociocracia ou, né, essa base mais tradicional, né? CNV, enfim, mas ter outras possibilidades também de trilhas de aprendizagem um pouco mais formais que possam fortalecer aí o todo, né, em termos de capacitação também. Mas isso ainda está tudo em sonho, né? Nada disso existe. E a gente também, né, não quer queimar a largada, né? O importante é só que a gente sentiu que, como a gente só falou en passant, ficou essa questão, mas não sei o que está na cabeça delas, né? Então a gente quis trazer aqui o que está na nossa cabeça para ficar nítido para todo mundo o que a gente está pensando, mas nada disso ainda está concretizado e, né, ainda é passível de transformação. E aí o que fica? Essa é a nossa fala para colheita? É, Tá bom. Então agora a gente queria abrir um pouquinho os microfones para comentários, considerações, reações, perguntas, né? Do que fica disso que a gente trouxe agora de uma forma um pouco mais estruturada, né? Do são as intenções e possibilidades aqui da comunidade. Posso ir. Eu achei bem legal, acho que ajudou. Eu sempre gosto, né, do emergente e do estruturado, assim, esse balanço das duas coisas, acho que é bem legal. Então, assim, acho que ajudou bastante a dar um norte para tudo, para a gente poder entender melhor. Até um pedaço foi um recap, né, de algumas coisas que a gente
nem lembrava mais, e outras sei lá, de esclarecimento mesmo. E eu juntaria isso exatamente com a proposta que vocês fizeram de meio que tirar um pouco do peso de vocês de terem que ficar resolvendo como é que vão ser as coisas e talvez, vamos ver se funciona hoje, botar o círculo assumindo esse papel. Até em linha com um pouco do que vocês trouxeram, já não sei se foi no penúltimo ou no último encontro, daquela história de, pera um pouco, isso é o que a gente pensava, né? O que será que as pessoas querem, né? Então a gente falava dos círculos fazendo isso. Mas o pessoal que está vindo, é isso que eles querem dos círculos ou eles querem outra coisa? Então, assim, eu acho que juntar agora esses dois, não vou chamar de dois mundos, porque não acho que é o caso, essas duas forças, vamos chamar assim, eu acho que pode ser bem legal. Mas eu achei bem bacana essa parte. Obrigada, Armando, que legal. Vai, Giz. Eu acho que foi ótimo também, né, para resgatar, e toda vez que resgata o propósito, né, se reconecta e reenergiza nessa linha. É uma dúvida, aquele círculo guardiãs, ele passa a ser o geral, ou ele continua, assim, continua existindo ainda, ou ele tem um duplo entendimento? Por enquanto, eu entendo que ele permanece sendo as guardiãs, como se fosse assim, tipo, numa empresa, seria as sócias, né? Então, a gente vai ter ainda esse momento, por enquanto, até que a gente entenda que, tá tudo já cuidado pelo círculo geral e pelos outros círculos, né? Então, eu vejo uma possibilidade, inclusive, de mudar, de entrar novas guardiãs, sabe? Assim, então eu entendo que isso ainda vai evoluir, mas a gente ainda tem ali dentro responsabilidades que não estão ainda no CG, né? Então, eu acho que com o tempo isso vai mudando, né? A gente pode considerar que esse foi o círculo semente, né? Que em algum momento ele vai morrer, mas que nesse momento ele ainda tá vivo. Eu acho que é muito saudável que ele morra, inclusive, mas que ele seja matado no momento certo também, né? Boa. Que mais, gente? Eu quero Gatinhos dizer e que coraçõezinhos. eu quero dizer assim que é muito bom ver o concreto, né? E ainda mais a gente que passou por esse, né, por um movimento grande assim de conversas, de elaboração. Então acho que a sensação que vem quando a gente vê assim essas células, né, essa visão de como vai ser na prática, me traz uma sensação muito boa. E E é isso, assim, fiquei pensando no que vocês falaram, que vocês já vivenciaram, né, de um certo ciclo vicioso de ficar ali conversando sobre a estrutura e ficar nessa elaboração da estrutura, né, e agora parece que já me vem, assim, um caminho para a gente começar a fazer outras coisas, né, e coisas legais, enfim. Então, achei muito bom. Ai, que legal, gente. A Dati tá escrevendo. Você não tá conseguindo falar, Dati? Agradecida e honrada pelo cuidado de vocês em dar essa visibilidade para a comunidade e colocá-la cada vez mais ao centro desse lindo projeto. Que delícia ouvir. Ler. Mais alguém? Senão a gente pode começar É, a ler, né? é só comentar, Fala. Nara e Bel, né? Agradecer vocês trazerem isso aqui, né? É, acho que o mais importante é deixar bem declarado intenções, né? Acho que isso, e que é a semente para tudo que a gente faz, né? Então, exatamente qual é a estrutura, o que a gente vai fazer. Eu gosto de da gente construir enquanto as coisas vão acontecendo, né? E não esperar estruturar tudo direitinho nos mínimos detalhes para depois começar a fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa fala toda reforça isso, né? E estamos aqui para todo mundo construir junto, né? Não ficar só em cima de vocês duas, tal, né? Para isso que estamos juntos, né? Eu acredito. E estou achando ótimo. Ai, que bom, gente. Que delícia ouvir vocês.
Bom, vamos falar então de CG, só por causa do horário. Eu acho que a Geise vai ter que sair daqui a pouquinho, mas vamos lá. Tentamos correr, mas não deu, né? É o tempo que leva, né? Bom, então só para recapiturar, alguém aqui não sabe o que é um círculo geral? Nunca vivenciou isso? Não conhece esse conceito? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Ah, que bom. Acho que todo Talvez mundo. o Jorge não tenha vivenciado, ou sim ou não, mas enfim, É, de não conversas. vivenciei, mas a gente conversou assim que eu iria ficar na escuta mesmo, para entender. Tá bom, Grato, Bel. legal. Eu trouxe a Eli também, não vivenciou, só leu. Tá. Então, só um resumo do resumo, gente. O círculo geral é um círculo que, dentro de uma estrutura sociocrática, uma estrutura de círculos alinhados, né, da holacracia, né, enfim, de várias metodologias que usam esse conceito de círculos alinhados, é o círculo que conecta os outros círculos. E ele é formado pelos elos duplos, que são uma pessoa que traz a informação do círculo específico para esse círculo mais amplo e outra pessoa que leva a informação do círculo mais amplo para o círculo mais específico. O nome vai mudar de acordo com a metodologia, né? Então, lead link, rep link, elo interno, elo externo, líder operacional, representante, no caso da sambacracia, coloridora e representante, né? Então, de acordo com a linha, né, que a pessoa está seguindo, que a organização está seguindo, vai mudar um pouco o nome, mas o conceito é muito parecido, que todos os outros círculos, que vai servir principalmente para fluxo de informação entre os círculos, né, para evitar sobreposições de decisões, de papéis, de questões que estão sendo tratadas em mais de um círculo, e também lidar com gaps de decisão, né? Então, direcionar. O círculo geral é decidir quem decide, né? É distribuir para os círculos as responsabilidades. Normalmente esse é o principal, a principal finalidade de um círculo geral. E Mas como também decide também, tomar né? decisões E e como como decide. decide, os metacordos, exatamente. Acordos sobre como fazer acordos, né? E também essas decisões mais amplas, né? Que envolvem todos os círculos, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer, a gente vai brincar disso hoje. E a gente preparou uma pautazinha, então para hoje vai ser eu me colocando como facilitadora e a Bel como secretária, mas a gente vai fazer uma agenda também, a gente vai propor aí uma agenda de encontros mensais e aí a gente pode rotacionar esses papéis também. Então, eu só queria ver aqui quem estamos presentes que foram eleitas as representantes. Então, a Mari, a Datise, a Gislaine e a Geise, é isso? Posso colocar vocês, então, como destacar? Então, eita, nós, o que aconteceu aqui? Acho que uma coisa que é bem importante dizer é que todas as reuniões têm atas, né? Para ficar bem registrado. Vocês já Tá. sabem, né? Mas enfim, secretária responsável por fazer essa ata e por deixá-la disponível para que seja de fácil acesso. Então aqui a gente tem um modelo de ata, né? Então, supostamente, temos representantes de todos os círculos, né? Porque, por enquanto, o líder operacional sou eu e a Nara, né? Então, teríamos o CG completo até a Geise sair. É, até a Geise sair. Tem alguém de conexões sem ser ela? Então, acho que não, né? Não tem mais ninguém de conexões, né? Beleza. E aí, gente, a gente vai ter um tempinho no final também para quem está só como observador dessa reunião, para poder falar, né, alguma coisa, mas também sintam-se à vontade de escrever no chat, a gente vai olhando também, porque hoje é uma reunião da comunidade, né? Não é uma reunião do CG, que a gente quis colocar um aquário da reunião do CG, para poder também ter essa passagem de bastão, esse início oficial do CG aqui dentro da comunidade. Eu acho que agora foi todo mundo. Mas você sabe A que Geise não eu não tá. tô vendo as pessoas.
A Geise tá sem câmera. Aí quem tá Ah, sem não dá pra câmera ver não não, dá né? para Tá. colocar, tá? Tranquilo. Né? Não. Mas enfim. Então, da Tise por novas formas de trabalhar, Mari por complexidade, Gislaine por artefatos e Geise por conexões. E por enquanto eu e Bel como guardiãs, mas a gente ainda não sabe, né? E como líderes operacionais dos 4 círculos, né? Que provavelmente vai mudar, mas por enquanto é assim que estamos. Então, ausentes, por enquanto não temos ninguém. Duração 30 minutos, ó, exatamente 8 horas. Então, exatamente 30 minutos é o máximo que a gente tem. No máximo 30 minutos, podemos ir menos. Memória de reunião anterior não temos. Informes. Mas só para trazer, né, memória da reunião anterior, nesse caso, a gente apresentaria o que foi discutido no último encontro, assim, só para trazer de novo à luz, assim, né, tudo isso. Alguém tem algum informe? Acho que só a Geise que vai ter que sair daqui a pouco, né? A próxima reunião a gente vai agendar. Nossa proposta é agendar isso via WhatsApp depois, então podemos deixar para o método assíncrono. E aí, a gente queria começar então com atualizações dos círculos, né? Então, bem-vindas, representantes, e aí eu queria fazer uma rodada de cada uma, falando brevemente, né? Se apresentando e falando como é que tá o círculo, como é que tá andando o círculo de vocês, para dar visibilidade também para dentro do CG e agora, né, para a comunidade como um todo, de como é que tá andando o seu círculo. Alguma de vocês gostaria de começar? Se não, vou chamar. Vai lá, Posso Gi. começar? Eu estou representando aqui o Oficina de Artefatos. A gente é um círculo que nós somos em torno de 10, 12 pessoas. A gente já fez 3 ou 4 reuniões. A gente está com uma participação relativamente baixa, então o nosso quórum ali fica entre 3, 4 pessoas por reunião e as pessoas têm se repetido. Então a gente está com essa turminha. A gente já descreveu o nosso propósito, escopo e começamos a descrever os papéis. E agora a gente está na época de fazer as eleições dos papéis. Mas a última reunião mesmo não teve quórum. A gente ia repetir a reunião para quem não tinha participado. E como só ia poder participar quem já tinha visto, a gente cancelou. Então a gente ainda está vendo como que está a participação para a gente entender até se esse círculo vai se manter como está, né? Sim. Obrigada, Giz, e bem-vinda ao CG. Chuva de glitter! Quem quer seguir? Vai lá, Mari. Pois sim, eu estou aqui representando o Círculo Complexidades da Transformação. Nossa, achei difícil atualizar como a gente está, porque a gente viveu, acho que, um movimento bem sinuoso, assim, né, no nosso círculo. Então, eu não sei exatamente quantas pessoas a gente tem, mas participando é entre 5 e 6 pessoas, assim, que geralmente vem nas reuniões. A gente está com um calendário quinzenal. E a gente, acho que assim, um resuminho, a gente passou uma parte, as nossas primeiras reuniões, a gente ficou tentando compreender o que significa complexidade nesse contexto, então a gente ficou um tempo, acho que até um pouco patinando, assim, mas o que é complexidade, o que a gente vai fazer? Acho que um pouco bem distante, assim, da tangibilidade do que a gente entregaria, assim, do que a gente iria propor. E aí a gente foi avançando, a gente construiu alguns papéis, mas aí eu acho que dentro da comunidade as conversas foram acontecendo, né, com todos os círculos, e a gente não avançou na seleção, na eleição dos papéis, né, das pessoas que iriam energizar os papéis. Aquilo ficou meio parado, porque a gente reconheceu que a comunidade como um todo estava vivendo um momento que era uma complexidade, que seria bacana a gente olhar para dentro, porque na verdade a proposta desse círculo, a princípio, seria
olhar para as complexidades que são vividas porta para fora, digamos assim, da comunidade, né? As pessoas que trabalham talvez como consultoras, quais são as questões que elas vivem, que desafios elas vivem, e tentar identificar quais seriam essas complexidades que são vividas. Então a gente estava um pouco nesse pé e de repente a gente falou, opa, mas tem muita coisa acontecendo entre nós, né? Então, que tal a gente fazer esse exercício de, enfim, criar esse espaço que é das nossas responsabilidades, né, para a gente conversar sobre isso, para a gente poder trazer as nossas questões, né, se vulnerabilizar mesmo em relação ao que cada um está sentindo, achando, gostando, não gostando, enfim. E aí foi o último movimento que a gente fez, né, a última reunião que a gente propôs. E acho que é isso, gente, assim. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Estou feliz de estar aqui. Ei, bem-vinda! Chuva de glitter pra Mari. Dati. Vamos lá, gente, que eu acho que eu não fiz a minha lição de casa direito, mas eu acho que eu vou dar conta, vamos lá. Bom, respondendo aqui pelo círculo Novas Formas de Trabalho, Novas Formas de Trabalhar, o nome do nosso círculo, a gente tem contado também com um grupo específico de pessoas, eu acredito que nós somos em 6, pessoas que estão fixas nos encontros que têm acontecido semanalmente, nos encontros desse círculo. Não que todas as 6 estejam nos mesmos encontros, mas que são mais ou menos 6 pessoas que estão frequentando assiduamente. A gente tem... a gente começou o desenho dos papéis, embora nem todos eles estejam já com pessoas designadas, e né, nem todos estão com energizadoras. A gente tem a nossa facilitadora maravilhosa, nossa facilitadora e nossa secretária maravilhosa operando incrivelmente, então, lindo. O que que a gente tem de papéis que começaram a sair já? A gente tem papel de curadoria e de sistematização do conteúdo, de conteúdos que possam ajudar a comunidade em relação a essas novas formas de trabalho. Temos outros papéis ainda em definição, passando por ajustes, ainda por nomeações, mas o que está mais claro e vivo, até porque a gente já começou encontros e definir já um certo... A gente tem um draft de processo, né? A gente está começando a desenhar um processo de como isso vai acontecer, é esse papel de curadoria e sistematização de conteúdo. Então, o que a gente mais avançou foi nisso. Eu acredito que isso defina bem o nosso caminhar nesses últimos 2 meses. Encontros semanais, quem mais ou menos quantidade de pessoas, papéis em construção, os papéis que já estão tendo algum contorno. Acho que é isso, gente. Prometo que farei melhor a minha lição de casa para o próximo, mas acho que é o que temos por hora. Acho que só para complementar, Dati, também no último encontro a gente consentiu ao papel de focalizadora das trocas, justamente porque saiu essa questão, né, de quem que vai pegar as trocas? Então, que tem essa responsabilidade de ver o que está emergindo lá no grupão de WhatsApp, ver o que está sendo necessário e aí focalizar essas trocas. Então, também já tem essa vertente também ali surgindo. Eu não estava no último encontro, né? E com já energizadoras para ele? Sim, eu e Mari, Maravilha. por enquanto, né? Esperamos que tenha mais também. Que lindo. Bem-vinda, Datise! Chuva de glitter! Uhul! Muito bom, minha gente. Geise, você consegue falar? Em 1 minutinho eu vou conseguir, tá? Já, já. Tá bom, daqui a 1 minutinho. Se quiser, eu posso comentar alguma coisa. Pode ser. Então, a Bel hoje Oi. está. Vai. Agora eu Pronto, vai. consigo. Então, eu não vou conseguir ligar a câmera, mas eu vou conseguir falar. Eu estou no Círculo de Conexões, somos em 10 pessoas, né, contando comigo e com a Bel. A gente tem a secretária, que é a Ana, tem os papéis que a Bel tem feito, né, assim como a Nara em todos os grupos. E agora esse novo papel que eu me propus a assumir
E as reuniões, a gente teve algumas, acredito que no mínimo 2, talvez um pouco mais, ou 3. E a gente começou a estruturar várias ideias de coisas para colocar em prática, mas como veio a apresentação do círculo, e aí também outras questões foram se sobrepondo, a gente não conseguiu colocar muita coisa em prática ainda. Inclusive, a última reunião que a gente faria também não teve quórum e acabou não acontecendo. Então, o círculo, nesse momento, está um tanto parado, assim, mas eu acredito que agora, com essa nova guinada aí de papéis e da comunidade, a gente vai conseguir retomar. Acho que é isso. Não sei se a Bel quer complementar alguma coisa. Eu posso complementar. Eu acho que quando eu trouxer a próxima atenção vai dar para dar um pouco mais de contexto também. Mas eu saí de férias e acho que nesse momento a presença das líderes operacionais é muito importante para dar uma energia e um pulso assim para a coisa, né? Então eu acho que essa minha saída de férias e também antes de férias eu estava doida, que era o meu final de ano, eu estava comentando com as meninas. Também acho que impactou tanto no Conexões quanto no Artefatos, né? Mas é isso aí. Tem uma turma, quando a gente se reúne, é bem legal. Maravilha. Então, chuva de glitter para Jace. Uhul, bem-vinda! E para Bel também, que está líder operacional aí dos 2 círculos, né? Artefatos e também conexões. E para E Nara para mim também, que também. é líder operacional da Novas Formas de Trabalhar e Complexidades. Pronto, estamos todas abençoadas para exercer os nossos papéis. Esse é nosso ritual de passagem. Maravilha, gente. Bom, então, sem mais delongas, a gente queria apresentar a nossa proposta de pauta para hoje. A gente já inscreveu uma tensão principal que a gente gostaria de trabalhar ainda hoje, e tem pelo menos mais 2 que a gente já sabe que vai ser trabalhada, mas que não seria no dia de hoje. Então, para hoje, na pauta, quer ler para a gente, secretária? Leio, aham. A única questão que também é legal falar, a gente não vai trazer aqui, que é o acompanhamento de definições. Da estrutura de uma reunião autogerida, a gente puxa os encaminhamentos da última reunião para ver passo a passo se foi feito ou se não foi, né? Para não deixar a ponta solta. Então, de tensões, a gente tem uma minha, que é de governança, que é de união dos círculos, e também uma de periodicidade das reuniões do CG. É isso. E aí eu queria checar com vocês, 4, né, que estão aqui na reunião, se alguém tem alguma objeção a essa pauta, ou se gostaria de acrescentar alguma tensão para ser trabalhada hoje. Eu não tenho objeções e nem tensões. Também, sem objeções nem tensões, bora que já são tensões importantes. Sim. Giz? Não, para mim tá ok, podemos seguir. Tá legal. Então vamos Sim. seguir assim. E aí, a partir do nosso próximo encontro, né, a gente espera que vocês também consigam trazer mais tensões também, né, conforme a necessidade. Então, a primeira tensão é a tensão da Bel. Aí, Bel, apresenta pra gente, por favor, aí o contexto e a necessidade. Aí, lembrando que isso é uma tensão de governança, né? Então, as tensões de governança, elas alteram a estrutura e os acordos que a gente faz. E depois a gente vai ter uma operacional. Então, cada tipo de tensão, a facilitadora segue ela de uma forma diferente, né? Então, vamos lá, gente. A minha proposta é a união de círculos. Vamos lá, o contexto. Em uma reunião do Círculo das Guardiãs, a gente percebeu que o Círculo Novas Formas de Trabalhar e Oficina de Artefatos acabam, em alguns momentos, com responsabilidades que podem ser similares. Isso também foi identificado nas próprias reuniões, pelo menos do Artefatos, também teve um momento que a gente percebeu isso, assim, sabe? Tipo, mas peraí, eles também estão fazendo isso, a gente também quer, enfim. Começamos, então, a perceber que talvez fizesse sentido realizar a união desse círculo. Além disso, o Círculo de Artefatos costuma estar com poucas pessoas ativas nos encontros, como foi comentado ali pela representante, né? O que não é um impedimento para o círculo continuar existindo, mas demanda uma energia maior para estimular o engajamento, né? O que está gerando uma sobrecarga para mim, como líder operacional, assim. Então, acho que é sempre mais rica quando tem mais pessoas para fazer troca, né?
ou então o peso fica em cima dessas 3 ou 4 pessoas que participam dos encontros. E acho que vou fazer um parênteses aqui para trazer a minha parte, assim, que é... Eu não quis escrever tudo na atenção, senão ia ficar muito grande. Peraí, deixa eu... que eu anotei aqui. Eu sou líder operacional desse círculo e também do Conexões, né? Eu confesso para vocês que quando a gente pensou em criar a comunidade, o que eu quero mesmo, comunidade, agora assim, as intenções, assim, agora aquelas intenções bem lá do fundo, cara, são os encontros entre a galera, assim. Então, tipo, aquele encontro que teve com a Dragete, o encontro que teve com a Fomenta, de troca de artefatos, é isso que me move, é isso que eu tô aqui. E, cara, já tem uma brasileira, que é, enfim, uma organização também, por mais que seja autogerida, ela demanda bastante carga emocional da minha vida, né? Participar do Círculo das Guardiãs, colocar isso para rodar e tudo mais, e ser líder operacional das duas coisas, gente, eu não tô dando conta, assim, tipo, trazendo a real, assim, de vou espanar se eu quiser seguir. E eu também não tô conseguindo fazer do jeito que eu gosto, que é com mais tempo, dedicação, qualidade, né? E tudo mais. Então, acho que tenho muita vontade de que a comunidade, fazer acontecer a comunidade, mas eu estou precisando também olhar para esse lugar de autocuidado, assim. Então, me parece que essa questão aí, então, a união do Círculo de Novas Formas de Trabalhar e Oficina de Artefatos poderia trazer mais leveza e também, quem sabe, praticidade para a comunidade, né? Então, como que a gente consegue seguir sem tanto peso e esforço, assim, né? Então, diante desse contexto, e a ideia também é que no futuro não sejamos mais eu e Nara líderes operacionais, né? Que a gente possa começar a revezar isso, né? E oportunizar mais pessoas a estarem nesse lugar. Então, diante desse contexto, qual que é a proposta, né? Eu proponho que os círculos Novas Formas de Trabalhar e a oficina de artefatos se unam. Trazendo um pouco mais de contexto, claro que quando se unirem, a gente vai ter que fazer caso se unam, né? Caso não tenha objeção e tudo mais, a gente pode reescrever a proposta, mas e aí a gente vai ter que fazer uma soma, né? Das responsabilidades, dos papéis que já foram criados, ver o que se sobrepõe ou não, mas aí isso seria uma tensão de governança na própria reunião desses círculos, daí não seria no CG, o CG receberia a atualização de como que ficou a decisão, né? Acho que é isso. Obrigada, Bel. Então, primeira rodada, rodada de dúvidas, né? Quais são as perguntas de entendimento aí sobre tudo que a Bel explanou aí até agora? Vou fazer uma rodada, tá? Mari, tem alguma pergunta? Não, não tenho. Eu tenho uma curiosidade de saber das semelhanças de papéis, mas não são dúvidas, assim. Acho que é algo que ao longo do processo vai chegar, assim, sem Tá. dúvidas. Da Tise? Engraçado, sim, eu tenho dúvida e é a mesma que a Mari. Posso falar? Acho válido. Porque quando vocês falam desses... Senhor, os papéis estão, assim, podendo ser Sobrepondo? similares, gente, overlap, socorro. O que está rolando, né? Assim, o que vocês viram? Para a gente até entender se esse é o melhor 2 caminho mesmo, eu queria casos. escutar. 2 casos. Um deles é a parte de repositório também, de boas práticas e de artefatos. Então, a nova forma de trabalhar quer ter esse repositório de colocar as boas práticas. E artefatos também quer colocar né, boas práticas de artefatos. E parece que é uma coisa que é meio similar, assim, né? Porque a boa prática, como que é feita a boa prática? Normalmente a partir de um artefato. Então, isso foi uma das coisas que foram vistas. E a outra coisa... Para complementar ainda esse mesmo ponto, não é só a questão de ter 2 repositórios, é de ter 2 sistemas que estão sendo identificados para como que vai ser esse repositório. Então, no mínimo, ter um repositório único, contando artefatos e também novas formas de trabalhar, né? E a outra coisa, fala, Bel? Das trocas. Então, por exemplo, Fomenta e a Brasileira, a gente fez um encontro de trocas. Então, assim, aconteceu a troca lá a questão da Dragete que veio. Qual foi o círculo que trouxe? Né? Então, teve lá a Fomenta e a Brasileira, a gente falou que foi de artefatos, mas também poderia ser novas formas de trabalhar. Então, quem é que traz essas trocas? Parece que os 2 círculos podem trazer as trocas, né? Mas daí esses 2 círculos trazem, então, como a Arara falou, que foi criado papel, né? De quem traz as trocas. Então, por exemplo, não que só elas devam trazer as trocas, né? Então, se queremos fazer essa troca, solicita para o papel organizar o encontro, né? Ou, enfim, então
Então, esses dois foram identificados, mas existem outros papéis que não têm nada a ver, realmente, um com os outros. Acho que isso é uma coisa importante de trazer, assim, que tem bastante distinção, né? Então, trazendo também um pouco mais de contexto. Sim, somariam papéis, né? Uhum. Mas daria para trabalhar no mesmo propósito. Claro que teria que atualizar o propósito, né? Uhum. Tem mais alguma pergunta, Nath? As perguntas são especulativas. Não, acho que essas são sobre o contexto. Sim, fez todo sentido. Obrigada. Eu acho que é isso. Giz? Eu não tenho pergunta, não, que a gente já tinha feito lá no Círculo para a Abel. Boa. Geise, você consegue falar ou escrever? Tem alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta por enquanto. Boa. Então vamos lá. Então vou para a segunda rodada, suas considerações sobre essa proposta de união dos círculos. Mari. Acho que minha consideração eu achei interessante, acho importante, por todos os motivos que a Bel já colocou, assim. Acho que não tenho muito o que dizer. Só que eu achei que pode ser um movimento que otimiza o trabalho, né? Que desafoga um pouco todo mundo, de repente, né? Talvez o Círculo de Novas Formas que está, de certa forma, recebendo assim a junção também possa se beneficiar, vai ter mais gente ali, né? De repente a gente até encontra outras sinergias assim entre os círculos. É isso. Dati? Acho válido e me preocupo com papéis que saem completamente do escopo, mas imagino que eles não estejam sendo energizados agora, então a gente recria o círculo no futuro, qualquer coisa. Bora, acho que faz sentido fazer acontecer sim. Legal. Eu vou me incluir na rodada, agora como membro do círculo. É, eu sinto assim que desde o começo eu fiquei um pouco dividida com essa questão, né? Eu super entendo a atenção que a Bel traz, e eu vejo que está mais afetando artefatos do que novas formas de trabalhar, né? Eu acho que novas formas de trabalhar está andando. Então não tem tanta essa necessidade, né? Tá vindo mais a necessidade de artefatos e da Bel, né? Então, assim, no sentido de acolher um pedido, de boa, bora lá, gente, mais pessoas. Mas me traz algumas preocupações de não ser um círculo muito grande, né? De ter muita coisa ali dentro, e aí daqui a pouco a gente vai precisar dividir ele de novo. E de também ter todo um retrabalho de pensar a união de propósitos, responsabilidades e coisas, e os papéis, ver quais são os papéis que estão duplicados, quem fica, quem sai, né? Então vai ter duas facilitadoras, duas secretárias, duas representantes, aí quem que fica, quem que sai, né? Então, todas essas decisões que vão precisar tomar um certo tempo, né? Então, acho que é só essa minha preocupação, né? De não levar muito tempo para arrumar a casa, de ser uma coisa meio tipo, vapt-vupt, bora, gente, vamos em frente. E eu acho que a outra preocupação é agenda, né? Porque já tá difícil de juntar as pessoas em duas datas diferentes, né? Agora a gente vai ter que juntar em uma data só todo mundo. Então, acho que essas são as minhas preocupações. Mas é isso, eu acho que no mais, tá tudo bem, vamos dar conta também, tô nesse espírito. Geise. Tudo que vocês falaram aí fez sentido para mim. O que eu fiquei pensando quando você falou das suas preocupações é que, de repente, talvez seja um fluxo natural unir e entender até onde precisa separar, se for para separar de novo, e separar já de uma maneira mais assertiva, né? Que não faça esse retrabalho, que não. Então, talvez seja um processo natural essa questão da união, da separação e tudo mais. Legal, Geise. Gislaine. A gente fez a colheita das percepções lá no Círculo
e estava eu, a Larissa, o Tiago e a Bel. Eu e a Larissa trouxemos um entendimento que a gente mesmo escolheria qualquer um dos círculos em termos de tema de interesse, então que para a gente não seria um problema, né? Inclusive uniria forças e energia, né, para a gente não perder a energia dissipada. Mas eu queria deixar o comentário do Tiago, da preocupação dele de, efetivamente, são dois escopos e da gente não perder, né, essa complexidade dos dois escopos, né? O receio dele é esse. Então, se efetivamente for unir, a gente também considerar, né, que tem os dois escopos e tentar criar algo que não elimine um escopo, né? Algo nesse sentido. Então, foram essas percepções lá do circo. Legal, falou a representante, né, gente? Bel, devolvo para você se você tem alguma consideração antes da gente passar para consentimento. Não, obrigada, gente. Bem interessante isso tudo. Eu acredito que isso está sendo. É isso, né? Não tem curso de autogestão, mas isso já. O que está acontecendo agora é bem uma. É muito aprender na prática, né? Aprendizagem na prática de como funciona. E mais ainda para quem estiver nesses dois círculos, né? Então, eu acredito que é importante colocar para mim mesmo, acho que eu posso trazer atenção. Quer dizer, depois a gente consente, eu coloco essa atenção. De eu levar essa atenção de proposta, já, sabe? Talvez eu me reúna com a Nara, que ela é a líder operacional do Nova Forma de Trabalhar, né? E a gente desenha essa atenção para que a gente consiga arrumar a casa rápido, que eu entendo. E eu, particularmente, já não estou mais com muita paciência, realmente, de ficar arrumando a casa. Então, eu vou querer fazer bem rápido. A minha energia ariana aqui, não só rápida, mas assim, com atenção e cuidado, óbvio, né? Mas para que a gente consiga começar a trabalhar logo, assim, não fique muito tempo patinando nisso, assim. Então, eu agradeço, assim, que eu acho que é muito um cuidado comigo, eu agradeço esse cuidado que vocês estão tendo também, assim, sabe? Obrigada. Legal. Então, isso que você traz já é uma questão operacional, mas para efeito didático, eu vou pedir para você escrever isso na proposta também. Então, a proposta é a união do círculo, sendo que as duas líderes operacionais vão se reunir para olhar quais que são os papéis e o propósito e fazer uma proposta já de unificação dos papéis e propósitos e responsabilidades do círculo. É isso? Ótimo. Então, agora sim, vou passar para consentimento de vocês. Mari, você tem alguma objeção a essa proposta? Sem objeções? Dati? Sem Sem objeções. objeções. Giz? Sem objeção. Geise? Sem objeção. Também não tenho objeção. Bom, a Bel que trouxe a proposta, então consentimos! Obrigada! Bom, gente, pelo tardar da hora, eu acho que eu vou passar rapidamente só para ver se alguém tem alguma questão com essa proposta operacional que a Bel traz, né? Que é de a gente fazer um grupinho de WhatsApp e decidir assincronamente o horário da nossa reunião de CG, de não ser aqui na nossa reunião de comunidade, mas de a gente ter um encontro mensal. Tudo bem? Me dá um joinha aí se tiver tudo bem para vocês. Aí ela já cria, ela como secretária vai criar então o nosso grupo de WhatsApp e puxar essa conversa das datas. Tudo bem? Maravilha, checkout. Eu acho que eu vou abrir para todo mundo já de uma vez. Pode ser, Bel? Só por causa do horário? Então eu vou tirar todo Para mundo aqui lembrar do. uma coisa que a gente vai ter, rapidinho, nosso Aham. próximo encontro é no dia 4 de dezembro. Acho que isso é importante trazer o encontro da comunidade como um todo, né? A Acho que é legal a comunidade. gente fazer um check-out de todo mundo, né? Isso. Eu ia só antes de fazer a chuva de apreciações, a gente tirar todo mundo aqui do destaque e fazer um debriefing, né, de como é que foi essa reunião para as pessoas que participaram e para quem estava ouvindo também. Então, unir todo mundo aqui de novo e ouvir falas, pelo menos, aí de check-out, de como é que foi essa nossa primeira reunião do Círculo Geral. Quem quiser começar a falar, pode começar. Talvez a Geise, que tá mais difícil aí, não sei se você vai ter que sair já já. Consegue falar, Geise? Já tá escrevendo?
Geise, tá ouvindo a gente? Bom, então outra pessoa. Como é que foi para você essa reunião, esse encontro? Como é que você está saindo? E aí chama outra pessoa. Vamos começar aqui. Eu acho que foi ótimo, esclarecedora e bom também para a gente praticar, né? Aqui eu senti o gostinho de praticar, né, as coisas, então isso sempre é bom e retroalimenta. Vou chamar a Larissa. Eu gostei muito, né, de ver toda a estrutura. A gente já tinha praticado no nosso subgrupo de artefatos. Fiquei feliz com a resolução, porque eu morria de vontade de participar do outro grupo também, e eu acho que vai. Isso é interesse pessoal meu, mas também porque eu acho que vai dar movimento, que o nosso grupo não estava avançando, né? Então, eu fiquei super feliz. E me perdoe, metade da reunião eu estava dirigindo, eu não consegui nem dar feedback sobre aquela parte inicial que vocês apresentaram. Fiquei super curiosa, mas eu não consegui pegar, porque eu estava em trânsito com meu filho aqui no meu ouvido. Então, mas eu acho que eu vou assistir depois, né? Vai ficar gravado. Então tá. Chama alguém, Lari. A da Tise. Gente, sempre feliz! Temos um círculo geral, temos uma reunião, temos proposta e temos círculos fundidos e tá maravilhoso isso tudo. Muito bom, gente, saindo muito contente. Bora que bora. Falei que fazer minha lição de casa melhor para a próxima. A próxima estarei no avião neste horário, no dia 4, indo para quê? Para o Brasil, para quê? Para tomar café com quem estiver em São Paulo. Então, vou botar duas tensões no círculo, um representante da representante, precisaremos, e dois quando a gente vai se encontrar. E é isso, gente. Obrigada por mais de Fica encontro e para... tranquila que a gente pode marcar a reunião do CG não nesse dia. Então a gente se fala lá pelo WhatsApp. Também maravilhoso. É isso, e passo para Armando. Com você, Armando. Bora. Acho que foi super legal a gente ter a primeira reunião do CG. Acho que foi legal não só para praticar, mas para ter a dinâmica toda. Confesso que eu já estava ansioso, achando que hoje a gente ia resolver um monte de coisas que eu acho que a gente não vai resolver ainda da futurologia, mas estou controlando minha ansiedade. Então, acho que faz parte do desenvolvimento. Foi bem legal. Passo para Eliana. Adorei participar também, gostei do formato, da energia, das decisões, gostei de tudo e acho que estamos no caminho certo mesmo. Muito bom. Parabéns para todas. Quem você chama? Jorge. Salve, pessoal. Sim, eu quero agradecer a Bel, a Nara, a todos vocês. Muito lindo saber que tem pessoas conspirando as mesmas coisas, se preocupando com as mesmas coisas e trabalhando com as mesmas coisas com que eu me preocupo, sinto e trabalho. Foi lindo. Eu entrei aqui no grupo um pouco de paraquedas, porque conheci a Bel, ela me deu o link. Então, eu posso dizer que foi um prazer ver tudo isso acontecendo. Está sendo um prazer ver tudo isso acontecendo. Beijos. Eu tenho que passar para alguém, né? A Rita falou. A Gislane falou não, né? A Gislane, então, vamos lá, Gislane, eu passo para você. A Giz começou, né? Chama outra pessoa. Ai, quem que não falou? A Mariana? Vamos lá, Mariana. Gente, eu estou saindo feliz, estou saindo animada, com essa sensação de avançamos. É, E é isso, gente. Estou saindo bem. E vou chamar a Bel. Que é isso, assim, eu gosto de ver se eu saio mais energizado do que eu entrei. Eu saio mais energizada do que eu entrei. Também tô com essa sensação que avançamos, assim, por mais que foi só uma tensãozinha, foi uma reunião mais micro, assim, cara, eu tô muito com essa sensação que demos um passo. O CG ele é muito importante para uma organização autogerida, fluir, para ter o fluxo das informações, então eu fico muito feliz que isso está começando a acontecer, assim.
E 1h30 de encontro é difícil, né? Armando, eu também queria estar falando, a gente queria estar falando um monte de coisa, assim, mas só 1h30 de encontro também tem que colocar algumas prioridades, mas teremos aí mais toda a vida pela frente aí para botar as coisas para rodar, né? Então, obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui com essa vida doida aí, por escolherem estar aqui e bora continuar nessa transformação aí das organizações. E a Lari já falou, né? A Geise falou que fala por último. A Eli já falou, né? Falta A eu e a Nara. Então, tu, Nara. Ai, gente, tô super feliz. Também é isso, assim, é que eu já fiz meu luto antes, porque a gente que preparou a pauta, então já tinha feito o luto de que sabia que não ia dar para falar sobre as grandes tensões, mas a gente sentiu que era importante ter essa base, e eu acho que essa base está construída agora, então tô bem feliz, assim, de ter montado essa apresentação toda, né, acho que a gente fez nossa lição de casa, né, Bel? Então, acho que saio muito satisfeita, assim, sabe, de estar honrando esse lugar e podendo abrir espaço. Eu acho que é isso, assim, né? Nós, como guardiãs, iniciadoras, de estarmos construindo um espaço que possa ser verdadeiramente autogerido, coletivo e estruturado, né? De não ser, assim, aquele lugar de comunidade que é um grupo de WhatsApp que só tem, né, tipo, só funciona se alguém puxa. Não, estamos criando realmente uma estrutura, né, organizacional de verdade. Então, isso me deixa muito, muito feliz, assim, o nosso sonho se manifestando. E aí passo para Geise. Geise, como é que você está saindo? Ai, gente, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu amei tudo, toda a estrutura que vocês montaram. Achei perfeita, assim, para a gente se situar, tanto de onde está agora e de para onde é que a gente vai, o papel de cada um. Enfim, eu amei muito. E, de uma maneira pessoal também, quero agradecer vocês por esse momento, porque eu já passei por uma situação bem chata e vocês, enfim, apesar das interrupções aqui que eu não pude participar em alguns momentos, mas vocês fizeram muita, muita diferença para o meu dia hoje terminar muito melhor, assim. Então, obrigada. Oh, querida, receba nosso amor, nossa empatia, mesmo sem a gente saber o que aconteceu, mandamos aí todo o nosso axé, nossos abraços, nosso afeto, porque estamos aqui para isso também. É isso, gente. Então, chuva de apreciações, Bel, quer botar uma musiquinha para encerrarmos nossa tradicional chuva de apreciações? Conta aí, fala, puxa aí você. Tô tentando botar a música. Estão ouvindo? Então tá, gente, bora escrever no chat aí o que vocês apreciaram no encontro de hoje. Até amanhã, durma bem. Até amanhã. 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 Até amanhã, durma bem, tenha bom sono. Não deixe que as amarguras te levem ao abandono. Por mais que digam os outros, ninguém é o nosso retrato. Cada um sabe melhor onde lhe aperta o sapato. Tchau, minha gente! Tchau, boa noite. Até amanhã, tenha um bom sono. Essa música é muito boa, né? Muito boa! Levem ao abandono. A amargura foi Para de gravar, Bel. hoje Ah, é. sobrou